Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O tema, fé. Hoje, nós vamos continuar o estudo de ontem, ou seja, quais os benefícios da fé, parte 2. O que nós conseguimos mais através da fé? Qual é a certeza que ela nos dá? Qual é a esperança que nós temos? Qual é a convicção que podemos ter com relação à fé? Então, a primeira coisa que nós vamos ver que os benefícios da fé é sermos mais que vencedores. Através da fé em Cristo Jesus, nós temos a certeza que somos mais que vencedores. Por quê? Em João, capítulo 16, verso 33, Jesus ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele fala para nós que vamos ter aflições, mas ficarmos descansados, ficarmos em paz, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós somos mais que vencedores, por causa da vitória de Cristo. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele venceu a morte ressuscitando, para que pela fé nós também temos a nossa ressurreição. É isso que ele diz em João 11. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que viva, ainda que morra, viverá. Então esta é a nossa fé, que através de Cristo Jesus nós vamos vencer o mundo. Pela fé em Cristo Jesus. Também, em 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5, diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, se nós cremos em Jesus como o Filho de Deus, e cremos em Deus, nossa fé vence o mundo, porque a nossa fé está em Deus, está em Cristo Jesus, porque ele diz: no mundo teremos aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E através da vitória de Cristo, nós também somos vencedores e temos a nossa vitória pela fé em Deus e pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E também nós vamos ver em Romanos capítulo 8, verso 34 a 37, Paulo dizendo: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 34 a 37. E quem nos amou? Deus nos amou de uma tal maneira e provou o seu amor por nós, enviando Cristo Jesus, que nos amou também, provando isso indo para a cruz, para nos dar a salvação pela fé nele, pela fé em Cristo Jesus. Então, queridos, o benefício que nós temos da fé é sermos mais que vencedores pela fé em Cristo Jesus. Mas temos mais. Nós vamos ver que quais os benefícios da fé? Certeza que Deus responde às orações. Eu não coloquei um texto ali, mas que eu gosto demais, que está no Salmo de número 66, os últimos versículos, que diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Antes, tem ouvido e tem me atendido a voz da minha oração. Esta é a certeza pela fé que nós temos. Deus ouve as nossas orações e Ele responde às nossas orações.
E vemos isso em Mateus capítulo 6, versos 6 a 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem necessidades antes que lhe peçais. Então nós temos a oração comunitária, a oração pública e a oração particular, ou aquela que é só entre você e Deus. É esta a oração apresentada aqui. Entrar no quarto e fechar a porta e falar com Deus em secreto. E Ele vai nos recompensar, ou seja, Ele vai responder às nossas orações. Por que Ele diz aqui vãs repetições? Não é ficar repetindo a mesma oração, na mesma hora. Você pode, vamos supor aqui, você está com uma enfermidade e com muita dor, e você ali no seu quarto, Senhor, olha, estou com muita dor, eu rogo em nome do teu Filho amado Jesus, que aparta de mim essa dor, esse sofrimento. Em nome de Jesus, amém. Você não precisa fazer de novo, Senhor, eu estou com dor. Né? Amanhã você ora de novo, depois de amanhã. Agora ficar repetindo a mesma coisa na mesma hora, vãs repetições. Ou fazer a mesma oração várias vezes. Né? Então, Deus, Ele sabe o que nós estamos precisando. Então, para que orar? Para ver, Deus quer ver a humildade de que nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do agir dele. E ele vai responder de acordo com a vontade dele. Também nós vamos ver em Mateus capítulo 7, versos 7 a 11, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então você vê, Jesus ele faz uma comparação dos pais com os filhos, que os filhos pedem pão, ele não dá uma cobra, mas ele dá o pão, ou às vezes ele dá algo até melhor. E ele fala assim: se vocês que são pecadores, são maus, sabem dar boas coisas aos teus filhos, imagine Deus, o vosso Pai, fará infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Então, queridos, a fé é a certeza que Deus responde às nossas orações. Nós temos que orar pedindo com fé, em nada duvidando, mas com a certeza que Deus vai responder da melhor maneira possível. E também nós vamos ver em Mateus 21, 20 a 22. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, é a fé, é a certeza que nós vamos receber as respostas das nossas orações. Mas se você vê aqui que Jesus está dizendo, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, é pedir com fé, em nada duvidando. E ele no final ainda fala: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou seja, a fé é crer. Crer é a certeza que Deus vai fazer o melhor na nossa vida.
Então, a fé é a certeza que Deus responde às nossas orações. Mas também, queridos, nós vamos ver que a fé produz justificação. Por que eu quero falar da justificação? Porque a palavra de Deus aponta que todo aquele que está longe de Deus, que não crê em Deus, está atolado, ou melhor, como diz a palavra do Senhor, está morto em seus delitos e pecados. É escravo do pecado. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus pela fé tem a justificação dos seus pecados, ou seja, se torna justo em Cristo Jesus. E quem diz isso? Romanos capítulo 5, verso 1, traz para nós: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, verso 1 e 2. Então, nós somos justificados pela fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo esta justificação, nós temos paz com Deus e temos acesso pela fé a esta graça. Ou seja, através da nossa fé em Cristo Jesus, nós temos vida. Porque Cristo morreu para nos dar a vida eterna, nos tirar da morte para a vida, nos tirar das trevas para a luz. É isso que faz a justificação. E Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque nós somos justificados em Cristo Jesus. E pela fé nós temos a certeza desta justificação. Então, queridos, o benefício da fé é produzir justificação em Cristo Jesus. Somente a justificação é realizada pela fé somente em Cristo Jesus. Não há outra maneira que possamos ser justificados a não ser por meio de Cristo Jesus. E o último, qual o benefício da fé? Produz adoração e salvação. Em Lucas capítulo 17, verso 15 a 19, conta a história de 10 leprosos que viram Jesus e gritaram: Senhor, tem compaixão de nós. E Jesus diz: olha, vai, mostra ao sacerdote e faz as ofertas, como diz na lei. E eles foram. E quando chega no verso 15, o texto diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, os 10 leprosos foram curados, mas apenas um voltou para adorar a Deus e adorar a Cristo Jesus. E este não somente alcançou a cura da lepra, como também alcançou a salvação pela fé. Então, a fé, ela produz adoração e salvação, porque eles pediram com fé para serem curados, foram curados, e quando um deles olha que está curado, ele não vai lá primeiro ao sacerdote, ele volta para adorar ao Senhor, dando glórias a Deus. E no final, Jesus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então ele já estava curado e ele foi ali e recebeu a maior cura
que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, queridos, o benefício da fé produz adoração e produz salvação. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? Quais são os benefícios da fé? Parte 2. Ser mais que vencedores, a certeza que Deus responde às nossas orações, a certeza da nossa justificação pela fé e também adoração e salvação. E assim nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, sabendo que no Senhor a nossa busca não é em vão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo de número 37. Queridos, confiar em Cristo é o único caminho que nós temos. Não há outro caminho. Não há outra verdade. E não há outra vida que Deus nos oferece que vale a pena. Não há outra vida que o mundo oferece que vale a pena. A menos a vida que Deus oferece. Essa sim vale a pena. Então busque ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai, porque temos certeza que pela fé nós somos vencedores, porque Cristo venceu. Nós temos certeza que pela fé, ó Pai, as nossas orações são ouvidas e são atendidas. E graças ao teu grande amor, que muitas das vezes nós pedimos errado, mas mesmo assim o Senhor faz infinitamente melhor. Não responde o que nós queríamos, mas o Senhor faz infinitamente melhor do que nós pedimos. Pela fé, Senhor Deus, nós também temos certeza da justificação, do perdão dos nossos pecados e a paz com Deus. E pela fé nós temos a certeza que podemos adorar em espírito e em verdade e alcançar a salvação em Cristo Jesus. Trabalhe isso em cada família, em cada pessoa que está ouvindo um pouco da fé em Cristo Jesus. E que eles possam se render aos teus pés, buscando a ti como único e suficiente Senhor e Salvador, ó Pai. Restaura os casamentos, coloque a tua mão poderosa, protegendo e guardando a família, a casa e abençoando a vida dos nossos filhos. Livra-os de todo mal, de todo perigo, de todos os vícios, para que possam ser verdadeiros servos do Senhor. Perdoe as nossas falhas, aumenta a nossa fé dia após dia. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.